Vivo. Vamos arrumar. Oi, gente. Estamos começando aqui a nossa primeira live. Nosso primeiro encontro de uma série de encontros que vamos fazer com diferentes pensadores, diferentes movimentos, todos pensando no desenvolvimento humano, no autoconhecimento, no movimento político que estamos vivendo, nesse período tão ímpar da humanidade, né? Nesse período de pandemia, estamos chegando ao terceiro mês de pandemia, de esse momento que estamos todos vivendo, o hoje, o presente. E a gente vai começar com o Carlos Henrique Viardi, que é o nosso amigo querido do Instituto Mapadeva, fundador do Instituto Mapadeva, fundador do Método Mapadeva, mestre de yoga, que vamos hoje fazer a nossa primeira live falando com o Carlos Henrique. E a gente vai conversar sobre esse momento, esse caos político, social, sanitário e moral. Então vamos esperar as pessoas entrarem. O Carlos, que já está aparecendo aqui. Vamos ver onde está o Carlos. Onde anda o Carlos? Tô aqui, gente. Tô aqui procurando, por isso que eu não tô dando atenção. Ó, já tem um monte de gente aí. Oi, pessoal. Olha quem tá entrando. A Bia, o Bruno Guzmão, a Aline, maravilhosa, a Maria Júlia, o Ricardo Campos, a Beatriz Bresolim. Olha, os nossos atores queridos da nossa companhia, da companhia do Plo, Hugo. Que saudade, gente. A gente está tão afastado. Todo mundo aparecendo aí. Olha aí, todo mundo. Então, gente. Caio. Vamos embora. Vai ter mais lives dessa. Essa é a primeira, Bruno. Saudade, né? Essa é a nossa primeira. Estamos todos juntos no coração, O coração está sempre junto, né, gente? Que momento ímpar que estamos vivendo. Onde está o Carlos Henrique, nosso convidado, nosso primeiro convidado? Oi, Ju! Oi, amada! Quem diria, né, gente? Com todos os avanços científicos e tecnológicos, um vírus pudesse parar tudo. Você encerrou? E o Bernardo está me ajudando aqui. E a gente está procurando o Carlos Henrique. Estamos vivendo esse drama coletivo. Esse momento tão ímpar. Conseguiu, Bernardo? Vamos ver. Será que as pessoas estão me ouvindo? Ó, tá entrando. Oi, namastê. Oi. Namastê, que bom te ver. Que bom, que saudade, né? Saudade dos nossos encontros, do Jardim Místico. Sim, muita saudade. Então, Carlos, você é o nosso primeiro convidado dessa série de lives que a gente vai começar. Vai acontecer toda terça e quinta às 20 horas. Sim. E a gente vai falar desse momento que a gente está vivendo. Nunca se viveu tão intensamente hoje, o presente, não é? A gente está tendo a oportunidade de viver o agora. E a gente sabe que todos esses movimentos de autoconhecimento, da espiritualidade, sempre falou de viver o hoje, de viver o presente, né? Da gente habitar na gente. Será que a gente vai conseguir aprender, entender quais são os verdadeiros valores e o que importa depois desse
eu diria, desse karma coletivo que estamos vivendo? O Sim. que você acha, Carlos? Primeiro, querida, eu me sinto honrado de estar aqui como primeiro convidado, porque você sabe o quanto eu te admiro, você sabe o quanto eu admiro toda a equipe, né, lá do Jardim das Artes, do evento Jardim Místico. Eu tenho a alegria de estar participando já há alguns anos. São pessoas do bem que vivem para o bem, se sacrificam em prol do bem. Então, vocês têm a minha admiração e por isso eu me sinto muito honrado de estar aqui abrindo essa sequência de lives que eu espero que ajude muito a gente passar da melhor forma possível por esse momento que, como você está falando, se mostra como caótico. Lembrando que caos é o contrário de ordem. Você está me ouvindo, Gabriela? Você está me ouvindo, cara? Eu estou te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo aí, que estão participando? Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo. Engraçado. O pessoal que está assistindo está me ouvindo? Pode botar um sim ou não? Deu um pane aqui. Coisas ao vivo. Continuo sem ouvir. Engraçado. O pessoal está me ouvindo, Gabriela. Obrigado, gente. Eu acho que é o áudio da Gabriela que tem que ajustar. Só um pouquinho. Eu acho que o Carlos está falando. Vai ficar conectado aqui ainda? Não sei. Tá me ouvindo, Gabi? Tá me ouvindo agora? Aqui. Gente, eu estou mudando aqui de fone. Já botei 3 fones. Agora eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu estou. Ah, que bom. Bom, você Então, está me ouvindo bem. estou te ouvindo muito bem. Gratidão, gente, que falou que está ouvindo bem também. Então, gente, vou responder a pergunta da Gabriela. Falei um pouquinho sobre a minha admiração por ela, mas eu acredito que nem todos vão aproveitar esse momento, mas certamente o momento é muito propício para a gente refletir e se transformar. Como a Gabriela colocou muito bem, esse é um karma coletivo. O que significa karma? A palavra karma significa literalmente ação, mas da maneira que a gente usa, a gente pode entender assim: o karma é o efeito produzido pelas ações anteriores. Então, a maneira que a coletividade vem agindo há um tempo trouxe a gente para esse caos. Aí a gente tem que lembrar que a ação é precedida pelo pensamento. Então, a maneira que um grupo muito grande de pessoas pensa e age levou a gente a essa situação. A única maneira da gente transformar de verdade essa situação é transformando a maneira de pensar, falar e agir. Então, eu acredito, Gabi, que seja um momento muito propício para isso, um momento que praticamente nos obriga a isso, e tomara que a gente se dê conta disso. Tomara que a gente assuma a responsabilidade. A gente está demorando muito para assumir a responsabilidade sobre o nosso destino. Tomar uma ação, se posicionar. E enquanto a gente não assumir a responsabilidade, a gente vai seguir aí como um barco à deriva. É importante que saiamos desse lugar de vítimas, né? E que nós somos agentes. E esse momento é um momento de muita reflexão. Sim. E a gente sabe que tudo na vida é dual, né, Carlos? Sim. A gente vive a dualidade, o bem e o mal. E a gente está vendo agora na nossa sociedade espelhar esse bem e esse mal de forma tão aparente. Tão clara. Né? Dualidade tão clara. A gente vê nesses movimentos sociais, a gente vê campanhas coletivas em prol do outro, mas, ao mesmo tempo, uma banalização em cima da morte, uma falta de empatia. A gente vê esse momento fascista e opressor que estamos vivendo. O que eu acho que nesse momento que a gente está recluso,
a gente tem pensado e buscado diferentes formas de pensamento, de ligação conosco mesmo ou com alguma coisa a mais. Você acha que é importante a yoga, a espiritualidade ou uma busca interior mais profunda nesse momento? Não tenho dúvida disso. Agora, Gabi, se a gente observar a estatística de pessoas que se dizem religiosas ou espiritualistas, essa estatística vai passar bem dos 90%. Eu não tenho dúvida disso. Então, acho que a gente vive um momento tão especial que a própria espiritualidade tem que ser ressignificada. Eu não tenho dúvida alguma que o yoga faz toda a diferença. Você realmente ser ligado a uma boa religião, uma boa escola de espiritualidade faz toda a diferença, desde que você tenha compreensão do que realmente as mensagens querem dizer e tenha comprometimento em agir de acordo. A palavra fé, por exemplo, etimologicamente falando, tem menos relação com crença e mais relação com fidelidade. Fidelidade à mensagem do mestre. E a mensagem fundamental de todas as religiões, de todos os mestres, é a vivência do amor. Então a gente percebe que o que gera o caos que a gente vive hoje é nada mais, nada menos que a falta de amor. Fascismo pode ser definido de forma técnica de muitas maneiras, mas é falta de amor, de respeito, de empatia, de compaixão. Então eu quero compartilhar com você, Gabi, com todo mundo que nos dá alegria de estar participando dessa conversa, o que é fundamental para um praticante de yoga, e eu acredito que seja fundamental para qualquer pessoa de qualquer tradição espiritual. A yoga tem 5 preceitos éticos. Eu, quando escolho alguém para votar, por exemplo, independente de direita ou esquerda, desse ou daquele partido, eu vou procurar essas 5 qualidades na pessoa. Os 5 preceitos éticos são não ser violento, não mentir, não roubar, não acumular e ter uma conduta sexual saudável. Sempre que eu estou avaliando os meus candidatos, as pessoas que eu vou escolher, os lugares que eu vou frequentar, é por aí que eu vou me nortear. Patanjali, que é quem sistematiza o yoga, ele, antes de dar esse ensinamento, ele diz assim, os yamas, esses 5 se enquadram dentro dessa classe, yamas. Os yamas devem ser praticados em qualquer tempo, independente do país, da situação, da língua que se fala. Isso é inegociável. Se você vai rezar, se você vai meditar, se você vai cantar para Deus, se você vai fazer serviço desinteressado, existem muitas formas de fazer prática espiritual. Através da Umbanda, através do yoga, do budismo, do judaísmo. E isso é maravilhoso, essa pluralidade é maravilhosa. E é maravilhoso o ecumenismo, o universalismo, o diálogo entre essas tradições. Agora, esses 5 preceitos não se negociam. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que é não violenta, que não rouba, que não mente, que não acumula e cuida da energia sexual de forma saudável. Então, eu pergunto a você, minha querida amiga, como seria o nosso mundo se não só os políticos, mas se a maioria dos nossos irmãos seres humanos se comprometesse com esses 5? Não mentir, não roubar, não acumular, não ser violento e vivenciar a energia sexual com amor. Eu acho que a gente teria um outro mundo. Eu acredito que a gente está num momento de transformação planetária. Eu acho que a gente está saindo desse lugar de expiação para um lugar de regeneração. Quem sabe, mais para frente, a gente consiga entender e vivenciar. Eu acho que esses 5 preceitos é o fundamental de um ser humano mais evoluído. Perfeito. Né? Um ser humano que enxerga o outro, que vive a verdade, né? E que tem respeito por si mesmo. Eu acho que amor próprio não é um
um egoísmo querer as coisas para a gente. Amor próprio é a gente se entender como um ser especial, entender nossas limitações e, consequentemente, a gente vai entender o outro. Carlos, a gente está vivendo um caos em todos os aspectos, né? A Sim. gente vê esse momento, o caos na nossa política, a nossa... Todo esse contexto que estamos vivendo, tanto ambiental, a nossa Amazônia sendo queimada, todo o processo sanitário, a pandemia e a política completamente absurdo que está se vivendo. Eu acho que não tem outra palavra. O que se vive no governo federal é muito, muito surreal. Eu acho que se a gente fosse escrever sobre isso, vamos dizer, a gente que trabalha com arte, isso não tem várias semelhanças, isso não faz sentido, não é? Sim. E a gente percebe, eu estou aqui com os meus fones caindo, cada hora eu boto um fone. Dentro dos movimentos espiritualistas e religiosos, a gente normalmente as opiniões políticas tem que ser colocadas de forma muito sutil e às vezes a gente nem coloca, porque cada um tem a sua visão política, não entramos nesse contexto. Mas esse momento que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, você, como uma pessoa que tem uma liderança, que tem um dom da palavra, é um palestrante maravilhoso, olha o caminho de tudo aqui, você acha que é necessário ter um posicionamento firme, Sim, político, nesse momento que vivemos? Eu acho o seguinte, Gabi. Na hora que a gente está fazendo prática, na hora que eu estou dentro da sala de yoga, por exemplo, com os meus alunos, eu procuro dedicar o tempo exclusivamente para a prática, porque essa é a finalidade do nosso encontro. Agora, na prática, como eu falei há pouco, a gente vai enfatizar que yoga ou espiritualidade, eu tomo essa liberdade, inicia pela prática daqueles 5 preceitos. Eu duvido que alguém coloque aqui a mensagem de qualquer mestre que seja, que não fale da importância de viver falando a verdade, sendo generoso, não se apropriando daquilo que não é seu, isso é, respeitando o espaço dos outros, como, por exemplo, o espaço dos índios hoje, e assim por diante. Então, quando eu estou ministrando uma prática espiritual, eu me dedico exclusivamente a isso, compreendendo que é aquilo que as pessoas foram buscar e está ficando subentendido um posicionamento político não partidário. Porque a gente lembra que política significa cuidar da polis, né? De alguma maneira, se doar em prol do outro, da coletividade. Esse devia ser o espírito do político. Agora, enquanto cidadão, né, através da conversa com os meus amigos, conversando com você, nas minhas redes sociais, como Carlos Henrique, eu, nesse momento, me sinto na obrigação de me posicionar. Eu não quero chegar no futuro, olhar para trás e me envergonhar de mim mesmo, sentindo assim, eu fui um covarde, porque, de repente, para manter a admiração de algumas pessoas, de repente, para manter alguns alunos, eu me omiti de evitar um grande mal. Porque não basta a gente praticar a ahimsa, isso é, a não violência, ou satya, falar a verdade. Quando a gente vê a nossa democracia sendo ameaçada por pessoas extremamente violentas e insensíveis, pessoas que mentem com a maior cara de pau, pessoas que estão gerando um prejuízo cruel para milhões e milhões de pessoas, e fecha a boca, né? A gente que tem o mínimo de consciência, a gente que tem um alcance quando fala, né? A gente não pode se furtar disso. Nesse instante, eu lembro das palavras do grande Luther King, eu não me preocupo com quem faz o mal, mas com quem permite que o mal seja feito. A gente hoje vive esse movimento tão interessante, ou somos 70%, mas somos 70% praticando um silêncio que não é o silêncio espiritual. O silêncio espiritual é um silêncio que a gente encontra dentro da gente mesmo.
E quando a gente encontra esse silêncio dentro da gente mesmo, a gente conecta com o amor. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o amor, né? O amor aceita a todos, sem excluir ninguém. Mas o amor não aceita a tudo. O amor não pode aceitar aquele tipo de comportamento que gera sofrimento para o outro, comportamento desonesto, né? Um comportamento incompatível com cargos que se ocupa. Então, por amor, eu acredito que, como cidadão, eu preciso me colocar. Já me falaram assim, você pode ter um prejuízo grande como professor. Eu já tive um prejuízo grande como professor. Mas a oportunidade que essa vida traz para a gente é justamente o despertar a consciência espiritual, né? Então, quando a gente fala em coragem, é agir com o coração, é estar conectado com o coração. Lembremos que Jesus foi assassinado, Gandhi foi assassinado, Sócrates foi assassinado, Luther King foi assassinado. Olha como o mundo trata essas pessoas, né? Eles são a nossa referência. Hoje eu vejo no Brasil pessoas como Leonardo Boff, o finado Paulo Freire, Fernanda Montenegro, Chico Buarque. A gente vê a luz desse país, né, sendo, né, massacrada por tanta gente. Você que é da arte, Leonardo Boff é um dos maiores teólogos do mundo, Chico Buarque, um dos maiores músicos do mundo, Paulo Freire, um ícone na educação, Fernanda Montenegro, né, que já está na sua área. Quando a gente diz que a gente vive um momento de obscurantismo no Brasil, essa palavra é muito correta. Quem está à frente do governo federal não gosta de luz, porque tudo que brilha no nosso país vem sendo ofuscado, a verdade vem sendo negligenciada, as atitudes vêm sendo tomadas com violência. Como é que a gente pode ficar indiferente a isso? Não podemos ficar indiferentes a isso. Então, é necessário, sim, que a gente se posicione. A educação e a cultura e a arte sempre são, desse tipo de movimento, eles sempre são os primeiros a serem atacados, porque o artista tem uma mente livre, não é? A arte faz a transformação. Muito transformadora. Nós, artistas, principalmente no Brasil, nós vivemos uma militância política, né? Porque a arte é para a sociedade. E ser artista no Brasil é ser resistente. Viver. As pessoas perguntam, como é que vai ser agora? Gente, nós artistas já vivemos momentos muito diferentes e difíceis dentro do movimento artístico, dentro do movimento brasileiro. Então, para a gente, é uma oportunidade também de rever conceitos, de rever a nossa arte e de transformação. A gente falando do amor, Carlos Henrique, será que a gente vai conseguir entender e vivenciar esse amor? Quanto tempo será que a gente ainda vai demorar para compreender esse amor? Porque quando a gente fala de amor, a gente tem um amor que a gente escolhe, né? A gente escolhe quem a gente ama ali a nossa família, mas o amor incondicional, esse amor que ama a todos iguais, esse amor que sentiria muita dor quando passa por um irmão e vê um irmão na rua deitado no chão, né? Esse amor que não aceitaria que alguém vivesse em estado de sofrimento, de dor, de fome, de miséria. Será que a gente vai demorar muito, que a humanidade vai demorar muito para vivenciar esse amor profundo, esse amor verdadeiro, incondicional? Eu lembro de uma frase que é atribuída à Madre Teresa, ao Dalai Lama e a muitos outros grandes. Eles dizem assim: seja você mesmo a transformação que você deseja para o mundo. O que eu acho importante, querida, é que cada um se coloque nesse caminho. Aí, aproveitando o gancho, eu deixei a minha posição bem clara na fala anterior sobre a minha necessidade de se colocar nesse momento, mas, ao mesmo tempo, eu digo para todo mundo
que a gente deve se indignar, mas se preservando do medo e da raiva. O Buda tem uma frase que sempre tocou o meu coração. Ele diz assim: o ódio não cessa pelo ódio. O ódio só cessa pelo amor. Essa é uma lei eterna. Aqueles que não conhecem essa lei brigam. Os que conhecem essa lei não lutam uns contra os outros. Então, aproveito o gancho da pergunta da Gabi para falar que essa busca pelo despertar do amor incondicional hoje é imprescindível, porque mesmo em relação a essas pessoas que hoje constituem o governo federal, né, tem um setor que é apelidado de gabinete do ódio, da onde provavelmente surgem as fake news. E a gente tem um governo que, ao que tudo indica, de acordo com investigações da Polícia Federal, né, conseguiu se eleger denigrindo imagens, né, de forma mentirosa, enfim, né, e plantando uma série de informações indevidas. Então, mesmo em relação a esse governo, nós devemos nos preservar da raiva. Eu estou indignado, mas eu não estou com raiva. Um dos nossos maiores mestres, Jesus, ele diz assim: ama o teu inimigo, reza por quem te persegue. Então é muito importante que a gente lide com essa situação a partir de uma ação consciente e não de uma reatividade emocional. Porque se você é reativo emocionalmente, você é uma pessoa fácil de ser manipulada. Mesmo que pareça que você está lutando contra, você está indo na direção que querem que você vá. Então, essa pergunta da Gabi é importantíssima, porque se não for pelo amor, a gente não transforma de verdade. A gente não combate ódio com ódio. A gente lembra que a gente só pode acabar com a escuridão se a gente acender a luz. Escuridão não acaba com a escuridão. É a luz que acaba com a escuridão. Então, a gente tem que manter essa chama do amor viva no nosso coração. A minha ação não é para derrubar alguém. A minha ação é pela democracia, é pelo amor, é pela justiça social, é pela felicidade de todos os seres. É isso que tem que movimentar a gente. De repente, a gente vai protestar. A gente, quando puder, gente, tá? Agora é hora de ficar em casa. Mas, quando possível, a gente vai para a rua, a gente fala alto, mas sempre se pergunta: qual é a minha motivação? É a raiva que vem como uma reatividade emocional, ou é a minha consciência que, indignada, luta pelo amor, pela bondade, pela igualdade, pela justiça? A gente vai ganhar força quando a gente sair da reatividade emocional e entrar na ação consciente, na ação amorosa, mas efetiva, firme, corajosa. Eu acho, Gabi, que a gente vai dar um bom salto nesse momento que a gente vive esse caos, mas como também ensinou o nosso mestre Jesus, o caos é necessário, mas ai de quem promovê-lo. Eu também acredito, eu sou uma pessoa completamente poliana, eu acredito que tudo vem para o bem. Eu acredito que, a gente falando de democracia, eu estou pensando aqui que nada mais democrático do que a peste, né? A peste Sim. não escolhe cor, credo, raça, todos são iguais aos olhos da peste. Ela está aí para nos mostrar que todos nós somos iguais, todos somos um. E nesse cenário que a gente vive, mundial, né, que eu até falei como karma coletivo que estamos vivendo, eu fico pensando, será, Carlos, que nós não estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial? Onde não é uma luta de uma nação contra a outra, e sim todas juntas lutando contra o inimigo invisível, né? Porque a gente está num momento de união. É necessário que eu fique em casa para ajudar o coletivo, para ajudar o todo, não é só para me proteger. E a gente está vendo que está tendo o nosso governo não amparou a forma que deveria amparar. Nós já estamos com mais de 40 mil mortes, estamos chegando no 3º mês de isolamento social, somos o epicentro do vírus, né? Esse gráfico só sobe e os shoppings vão abrir. Né? Eu
entendo que as pessoas estão ficando desesperadas, porque elas não estão tendo amparo, não estão tendo como ficar em casa. É necessário que a economia se volte, mas a gente já estava vivendo um caos econômico, né? Já estávamos vivendo um momento caótico na educação, na saúde, na economia. Então, assim, o que a gente vai... Que momento... O que se faz agora, por exemplo? As pessoas falam em voltar ao normal. Será que a gente volta ao normal? E o que a gente estava vivendo, Carlos, era o normal? Eu acho interessante, Gabi, até para deixar claro, né, que a nossa conversa, por mais que fale de política, para mim é muito mais humanista do que política, falando de política partidária, e que a minha posição é sempre humanista. Dentro do governo atual, assim que estourou a pandemia, quem estava à frente do Ministério da Saúde era o Mandetta, um ex-deputado federal que eu não admirava em absolutamente nada, mas, ao mesmo tempo, a postura dele diante da pandemia foi exemplar. Por quê? Ele tratou a pandemia como qualquer ministro da saúde deve tratar. Primeiro, ele é médico e ele consultou técnicos qualificados, instituições como a Fiocruz, a USP, a UFRJ, a OMS. Então, eu só tenho elogios para o ministro ou ex-ministro Mandetta enquanto conduzindo a crise do coronavírus. Eu estou fazendo essa fala só para a gente ver que não é uma questão partidária, né? De certa forma, seria um elogio ao próprio governo, mas de uma forma que causa perplexidade à pessoa que dirige a nação, né, por discordar do ministro, não sendo técnico, não tendo nenhum amparo técnico competente, pelo menos que mostre a cara, demitiu esse ministro e colocou outro. Um ministro totalmente ligado aos planos de saúde, que também não aguentou, né, a maneira que o presidente vem conduzindo a questão da pandemia. Então, essa pessoa também teve que pedir afastamento ou foi afastado, e agora a gente vive, né, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. A projeção é que isso aumente e muito, pela falta de cuidado, de responsabilidade, de empatia, de respeito do governo federal. E qual é a esperança? Eu, sinceramente, tenho esperança que as instituições sejam corajosas, né, cumpram o seu papel, né, o Congresso, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, que esses 70% levantem a voz, né, e de maneira justa, de acordo com a lei, quem sabe a gente não vai ter a alegria de ver esse governo passando antes de 4 anos. Mas antes que isso aconteça, nós, cidadãos, nós temos, né, que ter o mínimo de juízo, o mínimo de bom senso. Somos orientados por quem? Por especialistas. Vimos os exemplos da Espanha, da Itália, vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, por mais que o comércio talvez não, né? O comércio está reabrindo hoje, está voltando, o que é uma loucura, é uma temeridade que sejamos firmes e nos mantenhamos em casa. Lembrando, como você falou, Gabi, que esse é um ato de amor, de compaixão, de responsabilidade, porque você não está só se preservando quando deixa de sair de casa. A gente está preservando o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso amigo, aquela pessoa que a gente nem conhece. A gente está preservando o nosso sistema de saúde. O sistema de saúde já colapsou. E ele não está colapsado só para quem adoece pela Covid-19. Os hospitais lotados não atendem mais quem sofreu um acidente de carro, quem tem outro tipo de doença, precisa de uma cirurgia. Então, gente, é fundamental que a gente busque se informar com quem tem competência para informar a gente. E por mais que seja duro, desesperador, o negócio fechado, as pessoas desempregadas, tanta incerteza, certamente isso não é nada fácil, está comprovado pela experiência de países europeus que, se a gente não apertar agora, o prejuízo para a economia vai ser muito pior, porque a gente, mais adiante,
com a epidemia ainda mais descontrolada, né, vai ter que fazer um isolamento social muito mais severo e o prejuízo vai ser muito maior. Então, eu estou falando isso de acordo com pareceres técnicos de instituições qualificadas. Como é que alguém pode duvidar dessa pandemia quando a gente vê uma Olimpíada sendo adiada, a Fórmula 1 suspensa, a NBA suspensa, todas as feiras de ciência do mundo desmarcadas, o Google, por exemplo, e o Facebook dando férias, ou melhor, pedindo para os funcionários trabalharem em casa até pelo menos janeiro do ano que vem. Como é que alguém tem coragem de achar que a gente não está vivendo uma crise gravíssima? É realmente estarrecedor essa posição do governo e de quem apoia o governo nesse sentido, e cabe a nós, mais uma vez, fazer a nossa parte. Questionar o governo, se movimentar para que ele assuma as responsabilidades e responda por elas, e fazer a nossa parte. Pois é, a gente está precisando de ação, né? De ação, sem dúvida. Precisamos mexer, precisamos nos mexer, falar. A nossa Amazônia está sendo loteada, queimada. O povo indígena pede por socorro. É um absurdo o que está acontecendo. Estão acabando com o povo indígena. E é um povo que é muito pequeno. Né? É a minoria, é a minoria da minoria. E é necessário que a gente faça alguma coisa. Eles estão pedindo por socorro. Nós estamos em contato com alguns grupos indígenas, inclusive a gente vai fazer um encontro com o Pajé e com todo o movimento indígena, que bonito, que eles estão sendo assim dizimados, é uma coisa absurda. Estão chegando com cachorro, com arma, matando, e nada está acontecendo. Parece que estão aproveitando esse momento que a gente está em casa, que está todo mundo parado, para lotear a Amazônia, acabar com a natureza e acabar com o ser humano, acabar com o índio, acabar com o verdadeiro dono da terra, do Brasil. Então, assim, essa falta de empatia, de humanidade, essa crueldade que a gente está vivendo, por um outro lado, às vezes eu fico perplexa. Eu fico pensando, gente, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível. É muito chocante. Né? A gente vê esse tipo de coisa acontecer. É muito chocante. E a gente sabe que esse movimento é um movimento que ele... Se esse governo... A gente está falando... Não estamos falando de partido, estamos falando, sim, do momento que a gente vive, né? Porque a gente está vivendo esse caos na política. Esse governo, ele teve votos, as pessoas levaram e ainda tem pessoas que continuam apoiando toda essa monstruosidade, essa falta de empatia, essa falta de amor, essa falta de humanidade, eu diria, em todos os aspectos. Nós vimos a nossa secretária de Cultura, que é a representação dos artistas brasileiros, não é? Nossa secretária que dando voz à ditadura militar, debochando dos mortos. O diretor da Fundação Palmares, que é contra os negros, né? Que macumbeiro não tem que ter benefício. Olha, é tanto absurdo, é um absurdo atrás do outro. E aí eu fico pensando, gente, o que está faltando? Como é que pode? Será que isso está acontecendo porque a gente está em casa, porque não podemos fazer um movimento forte na rua de luta, de grito? Ou o que está por trás disso? Porque eu penso, a gente que pensa assim, em uma coisa um pouco além, eu fico pensando, Carlos Henrique, existe uma contra-inteligência que comanda isso? Existe uma coisa além de nós que está vindo com uma força maléfica muito grande, que não é possível. Sim. O que você acha disso? Quando você diz assim, existe uma força além de nós, né, que está trazendo uma energia maléfica muito intensa, eu concordo com você, porque é estarrecedor, mas ao mesmo tempo eu aproveito essa sua ponderação para falar assim, isso está exigindo de nós muita luz, está exigindo de nós muita bondade.
O que está faltando? Você perguntou. Está faltando amor. Está faltando amor. Está faltando que muitas pessoas que se dizem espiritualistas vivam a essência da espiritualidade, que é o amor. Isso aqui não é uma opinião política. Eu não posso admitir que um candidato que, num discurso durante a campanha, diz assim: vamos metralhar os petralhas do Acre, fingindo que está com uma metralhadora na mão. Não posso admitir que essa pessoa seja chamada de cristã, quando o mandamento do Cristo é ama teu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que numa sessão na Câmara dos Deputados, votando o impeachment da presidenta Dilma, tirada do governo num golpe, a gente não pode admitir que essa pessoa faça uma homenagem a um torturador cruel, crudelíssimo da ditadura. Uma pessoa que diz para uma mulher: você não merece ser estuprada porque é feia. Então, está faltando amor. Quando você fala que tem uma força maligna, isso é verdade. Né? Porque o mal, eu diria que é o contrário do bem, é o contrário do amor. E nós demos 57 milhões de votos para uma pessoa má. Uma pessoa que se regozija com a maldade. A gente viu as primeiras declarações dele no início da pandemia, onde toda a comunidade científica avisava o que vinha pela frente, inclusive o ministro da Saúde, que ele colocou lá, e ele debochava. É uma gripezinha, e daí? Eu tenho um físico de atleta, eu não tenho nada com isso. Então, eu sei que essas palavras são duras, eu preferia não estar usando essas palavras, mas às vezes é necessário um choque de realidade. O mestre cristão, Jesus, ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo, perdoa 70 vezes 7, ama teu inimigo, reza por quem te persegue. Antes de você deixar uma oferenda no altar, se você tem alguma dificuldade com alguém, vai e resolve. Isso é ser cristão. Você sequer precisa entrar numa igreja para ser cristão. Jesus, quando perguntaram para ele: quem são seus discípulos? Qual a resposta dele? Meus discípulos são aqueles que amam. Então eu insisto muito nessa palavra amor, porque ela fica esquecida e depois, até pior, ela é atropelada. E de repente a gente acha que cristão é quem frequenta determinada igreja, quem repete 2 ou 3 frases do Cristo. Assim como a gente acha que o yogi é aquele que faz posturas difíceis, canta o Om. Não. A vivência dos valores é imprescindível. E o amor é o valor dos valores. Eu gosto muito do ensinamento do Sai Baba, Gabi. Ele diz assim: amor como pensamento é verdade. Amor como emoção é paz. Amor como ação é retidão. E amor como compreensão é não violência. Então, de uma maneira não violenta, a gente tem que agir de forma reta. Tem que agir, como você colocou há pouco. A gente tem que falar o que a gente sente. Quando a gente sente que a injustiça está ganhando um espaço muito grande, a gente tem que agir para reparar isso. E talvez isso esteja... esse movimento no Brasil ainda está muito fraco. Não basta estar indignado. A gente tem que se colocar, a gente tem que agir. Agora, eu volto àquele ponto, se preservando da raiva. Eu não estou com raiva, eu não quero mal a ninguém do governo federal. Eu tenho até uma sugestão, uma maneira de olhar que traz mais leveza. Eu não quero que ninguém ali sofra, que ninguém ali se dê mal. Eu gostaria que esse governo fosse deposto por 2 causas. A primeira, para preservar tanta gente do mal que eles propõem. Porque o que fazem, por exemplo, com a Amazônia, com os índios, é sofrimento imediato, para uma classe inescrupulosa ganhar mais dinheiro. Então, primeiro ponto é esse. Mas o segundo ponto, numa visão espiritualista, essas pessoas estão criando um karma tão negativo, tão horroroso para si mesmas,
que a melhor coisa para elas é que elas sejam destituídas do poder. Isso, por incrível que pareça, seria o melhor para elas também, que certamente não conseguem compreender isso agora, mas são irmãos. Nós temos que nos olhar como irmãos. Os pais, o Pai Celestial, a Mãe Celestial, eu gosto de ver Deus como pai e mãe, se alegra quando o irmão quer bem o outro. Então, de uma forma bem enfática, eu acredito que essa crítica seja construtiva, critico o governo federal, mas não quero de forma nenhuma o mal de nenhuma daquelas pessoas. Muito pelo contrário, por querer o bem delas, eu espero que o quanto antes elas sejam afastadas do governo, e respondam por tudo que estão fazendo. A gente olha, porque assim, é uma falta de inteligência emocional, de juízo crítico, extrapola a coerência. A gente vê, parece que são pessoas completamente insanas, então doentes, né? Sim, sim. Então, de certa forma, quando você fala do irmão, da amorosidade, quando a gente tem uma pessoa doente, ela precisa se tratar. E precisamos, não é? Precisamos fazer com que essas pessoas se tratem. Então, pensar em ações para tirar essas pessoas serem afastadas por um bem comum, e esse bem comum, consequentemente, é um bem a eles próprios. Sim, mas o que mais fica, o que fica muito presente, o que a gente está vivenciando e vendo, é que parece que eles têm um amparo, alguma coisa além do que a gente está vendo. Porque é um governo que fez tanta coisa, e é todo dia, cada vez mais, e continua. Tá certo que a gente está num momento difícil, estamos num momento que a gente tem que estar focado no que está acontecendo, na pandemia, nessa doença que está matando todo mundo, matando milhares de pessoas, que ainda não tem cura. A gente tem que estar focado nisso, mas, ao mesmo tempo, esse governo ele vem atrapalhando até que isso aconteça, né? Então, assim, não é afastado, não conseguimos uma mudança significativa. Todas as pessoas, a gente fala do Mandetta, você falou do Mandetta, que também, no início, foi completamente contra o SUS, teve um movimento todo contrário ao que a gente conseguiu, né, em termos de sociedade, e quando foi no período da pandemia, como um médico, teve uma visão muito e responsável da pandemia. Depois nós tivemos o outro que veio substituindo, coitado, que não conseguiu nem se expressar. Parecia que ele tinha caído de paraquedas. A gente via que aquele homem parecia que ele estava sedado, né? Porque tinha que estar ali sendo comandado, fazendo o que estavam mandando. Então, assim, existe um movimento muito difícil que a gente precisa combater. Então, nessas ações, porque a gente fala palavra é ação, né? Drama é ação, yoga é ação, a gente precisa pensar em ações efetivas. Sim. E, de forma objetiva, a gente consiga, né, o mais rápido possível, transformar e ajudar. Né? Ajudar o próximo com palavras, com auxílio, enfim, a gente está precisando. Eu acho que o mundo está precisando se dar as mãos nesse momento. E tudo ao mesmo tempo. A gente está nessa luta política, está nessa luta social, nessa luta sanitária e nesse embate moral. Porque a gente também se colocar como o mal está lá, eu sou o bem, o mal e o bem está dentro da gente. Sim. Se esse governo está lá, ele está refletindo alguma coisa minha. Eu acho que eu não posso chegar e dizer, não, eu não votei, mas realmente eu não votei. Eu acho que ele nunca foi, ele não enganou ninguém. Né? O Bolsonaro fez o que ele sempre disse, ele disse a que veio. As pessoas votaram porque, enfim, sabiam quem ele era. Mas eu acho que ele representa uma parte de todos nós, que é essa parte que está doente da nossa sociedade. Sim. Quando a gente fala de bem e de mal e da dualidade, essa parte que está refletindo, que está muito forte aí, sem empatia pelos negros, pelos índios, pelos homossexuais, pelo diferente, pela mulher,
né? Essa parte que está muito forte e vibrando, é essa parte que a gente precisa jogar luz e jogar amor. E isso Sim. está dentro de todos nós, Hum. né, Carlos? Eu acho que é uma ação interna. Eu concordo com você, Gabi. A gente tem 10 minutos, mais 15 minutos, eu acho. Eu iniciei falando sobre a importância de vivenciar 5 valores, né, que é a não violência, a verdade, né, o não roubar, o não acumular e ter uma conduta sexual saudável, como base de qualquer tradição espiritual, e você colocou muito bem como mentalidade de qualquer ser humano de bom senso que deseja ser feliz e contribuir para um mundo harmônico. Mas eu gostaria de destacar 2 aqui: a não violência e a verdade, né? Ahimsa e Satya. Há algumas décadas, o Mahatma Gandhi conseguiu libertar a Índia da Inglaterra. A Inglaterra dominava a Índia, né, de forma imperialista, e através de uma ação não violenta nós vimos um milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Então a gente está encaminhando, já está caminhando para o finalzinho da conversa. Então eu acho muito importante que fiquemos atentos para esses 2, gente. Né? Isso é uma ação concreta, a não violência e a verdade. A gente não pode aceitar um autoritarismo em hipótese alguma. Eu já falei assim com amigos meus que continuam amigos, mas que defendem esse governo. Né, que muitas vezes a gente vê o chefe da nação participando de manifestações pedindo, né, para acabar o Supremo Tribunal Federal, né, com faixas falando sobre o ato institucional número 5, o AI-5, né, que promoveu uma série de crueldades sem nenhum limite. Então eu falo para os meus amigos, isso tem relação com a rinça. Quando você aprova isso, você está percebendo que você coloca o seu amigo que pensa diferente em risco? Que nessa hora você pode se tornar responsável por algo que possa vir a acontecer comigo, com um parente, com alguém que simplesmente pensa diferente? E esses amigos sabem que eu não sou uma pessoa má. Pelo contrário, me admiram, acham que eu tenho uma visão política equivocada. E tudo bem, talvez até tenha, mas aqui eu não estou expressando uma visão política, mas uma visão humanitária. Então, acender essa chama da não violência é fundamental. Violência é sinônimo de caos. E a verdade? Eu fiquei estarrecido com muitos amigos que me enviaram fake news. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, que me deram uma notícia. Eu pesquisei essas notícias e me dirigi a eles da seguinte forma. Meu querido, e com sentimento, porque é um querido. Meu querido, eu tenho certeza que você, assim como eu, quer o melhor para o nosso país. Então você me enviou essa notícia, essa informação, acreditando que ela fosse verdadeira. E se fosse verdadeira, seria relevante. Mas eu estou te provando que essa notícia é falsa. Então, como você é uma pessoa do bem, assim como eu, como você quer o melhor, é natural que nesse instante você se desculpe com a pessoa que você denigriu a imagem, você repare a mentira que você repassou, né, colocando, olha, infelizmente fui enganado. Não é nenhum demérito ser enganado. Agora, passa a ser um demérito muito grave quando você propaga uma notícia, descobre que ela é mentira e mantém, porque isso é do seu interesse. Então, uma das coisas gravíssimas que eu acho que acontece no nosso país hoje, e que cada um faça a sua reflexão, se alguém ficar chateado, é porque vestiu a carapuça, nada mais, nada menos do que isso, você está contribuindo para a propagação da violência, lembrando que nós temos um Estado de Direito constituído do nosso país, né, para legislar, para evitar injustiças, né, para fazer com que as decisões sejam tomadas de acordo com a lei. Então é inadmissível que alguém queira impor alguma coisa. Você está contribuindo, né, para que um grupo X, né, se sinta no direito de agir violentamente. Isso é muito sério. E a outra reflexão, você está contribuindo para
para que a mentira seja passada adiante, citar, meu irmão, eu lamento te informar que você, nesse instante, compactua com a mentira. Você não é uma vítima, né, dessa mentira. Então, a humildade é fundamental para... Eu já passei por isso. Uma vez eu enviei uma mensagem atribuída ao Papa Francisco e depois me falaram, não é do Papa Francisco. Uma mensagem belíssima do Papa Francisco, de quem eu sou fã. Imediatamente eu botei nas redes sociais, peço desculpas, mas essa mensagem não é do Papa Francisco. Então, eu acho que se a gente fizer um pacto com a verdade e com a não violência, se a gente conseguir convencer as pessoas disso, se a gente conseguir mostrar a importância disso para as pessoas, a gente vai começar a ter clareza. A verdade traz clareza. E as pessoas hoje que apoiam esse movimento não podem ser pessoas que têm clareza. Eu conheço muitas pessoas que, por incrível que pareça, são pessoas boníssimas. Eu conheço há muitos anos e, como você colocou, parece que uma força, né, não deixa elas enxergarem o óbvio, porque é o óbvio, não é uma dedução. Então é muito importante que a gente faça um esforço para ver a verdade, pesquisar e ter a coragem de estar de acordo com a verdade. Isso pode fazer com que eu me decepcione com o meu candidato, como já me decepcionei muitas vezes. Mas é dessa forma que a gente vai chegar naquelas pessoas, pouco me importa se são de direita ou de esquerda, mas naquelas pessoas que têm um comprometimento com a nação, um comprometimento com as pessoas, um comprometimento com a vida. Então, a gente tem que viver esses valores, verdade e não violência. Eu acho que compartilhar isso é uma maneira de diminuir esse obscurantismo, porque a gente vai começar a acender a luz. Adorei. Estamos chegando no fim. Sim. Suas palavras sempre são muito edificantes, maravilhosas. Você é uma pessoa que traz luz. Gratidão, querida. Você também. Muito obrigada, Carlos. Foi um imenso prazer e foi ótimo começar a nossa série de lives com você, com essas mensagens tão edificantes e tão fortes. Então, que tenhamos mais amor, mais luz e que a verdade nos liberte. Sim, que a verdade nos liberte. Gratidão pelo seu carinho, gratidão a todos que estiveram aqui. Vi o nome de muita gente querida do Jardim das Artes, do Yoga. Muito obrigada. E contem sempre comigo no que eu puder ajudar. Obrigada, Carlos. Muita luz pra gente. Muita luz. Namastê. Beijo, pessoal. Namastê. Beijo. Namastê. Gratidão. Ah,